É isso aí, galera! Tudo bem, tudo tranquilo com vocês? Ai, que prazer estar mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula de biologia. Eu, professora Tabita, professora Aldelina, caminhando, né? Sempre junto, firmes e fortes. Vamos lá? Então vamos ver qual é a nosso conteúdo dessa aula de hoje. Nossa aula 15.1, né, galera? Isso mesmo. Nós vamos falar sobre os componentes orgânicos, parte 2. Sim, parte 2, porque nós vimos na aula anterior sobre os carboidratos. Olha aqui para mim. A gente falou sobre os carboidratos, lembram? Que eles podem ser monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, não foi? É isso mesmo. E a gente falou da celulose, que é um polissacarídeo, que vai ter a função estrutural na parede dos vegetais. Contudo, todavia, alguns fungos podem ter também uma quantidade de celulose, mas o que vai estar prevalecendo na parede celular dos fungos vai ser a quitina, tá bom? Tá certo? Tudo tranquilo? Então vamos seguir. Então nós vamos falar nesta aula sobre os lipídios e vamos falar sobre as vitaminas, tá bom? Seguindo. A nossa habilidade da aula de hoje, né, é identificar as substâncias orgânicas e inorgânicas que compõem matéria viva e saber diferenciar cada uma delas. O que a gente está falando para você prestar bastante atenção? Cada uma dessas substâncias, olha aqui para mim, cada uma dessas substâncias, elas vão ter reações, ligações químicas, tá certo? Aí a gente falou na aula anterior sobre os carboidratos, falando que os dois monossacarídeos, quando eles se ligam, você vai ter aí a liberação de água, desidratação, e aí você vai ter a ligação glicosídica, lembram? E hoje nós vamos estar falando sobre as proteínas, e aí eu quero, os lipídios, né? E também das proteínas mas na frente. E aí você presta atenção em cada um desses detalhes, quem são os componentes, para quando você bater o olho, se numa questão tiver a estrutura, né, dessa substância orgânica, você bater o olho e identificar. Mas o que é importante? As moléculas orgânicas obrigatoriamente vão ter o carbono, tá? E esse carbono ligado a átomo de hidrogênio. Então, todos eles vão ter isso. Certinho? Vamos seguindo? Joga aqui pra gente. Vamos dar uma passeada ali. Vamos lá? Olha aqui, gente. Então, nós estamos nesse ambiente. E esse ambiente aqui, certo? Nós temos vários doces. Olha que delícia, né? Professora Adelina, você quer um docinho, Adelina? Dá um pedacinho. Então, gente, esse ambiente aqui, no supermercado, você vai ter uma grande variedade de doces, sim, que são os carboidratos, mas esses carboidratos, esses açúcares, eles são muito mais saborosos quando eles estão também em presença de quê, hein? De gorduras, né? Essas gorduras estão presentes na maior parte da nossa alimentação e dão sabor a mais. A gente tem falado aqui várias vezes que você precisa estar atento à questão dos exageros, tá bom? Nada de menos e nada muito, né, concentrado no seu organismo. Tá certo? Tem que ter sempre um equilíbrio em tudo na vida, né, galera? Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Agora vamos para um outro ambiente? Vamos lá? Aqui. Bom, essa parte você precisa andar tranquilo, tá bom? Porque aqui você tem várias vegetais, né? Quem aí gosta de salada, a gente tem aqui saladas, vários tipos de saladas, tá bom? Leguminosas, né? Legumes, hortaliças. Então, na sua alimentação, é muito importante que você faça usufruto de carboidratos, sim, né? Os açúcares na sua forma mais industrializada, né? É nossa vida. Mas você precisa também incorporar todos os outros alimentos para que na sua alimentação você tenha um equilíbrio entre essas substâncias orgânicas, proteínas, né? As vitaminas, tá certo? Tudo em dosagem equilibrada, tá bom? Agora vamos então para um outro ambiente, vamos lá. Segue aí a nossa tela. Então nós vamos falar sobre os lipídios. E um dos frutos maravilhosos, o abacate, tem, né, uma grande quantidade, então, de
gordura, né, de óleos, na verdade, tá? Então, o abacate, ele é meio pesado um pouquinho para algumas pessoas, que dependendo aí do seu estado de saúde, mas é um fruto muito gostoso, tá bom? Vamos seguindo. Vamos lá. As duas substâncias mais conhecidas dessa categoria são as gorduras, no seu estado saturados, né? E os óleos, que são nos seus estados insaturados. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, tá? O que é gordura saturada, gordura insaturada, o que é isso, tá bom? Substâncias insaturadas. Vamos lá. Uma atenção aqui. A gente tem ali, ó, gorduras e óleos, que são os glicerídeos. Lembra que eu falei para vocês sobre os glicídios, que são os carboidratos, é a forma, né, de você chamar os açúcares, tá? Os glicídios. E nós temos agora os glicerídeos, os mais conhecidos, como a gente está falando aqui, gorduras e os óleos, tá bom? Vamos para lá. Se por um lado esses dois tipos de lipídios preocupam muitas pessoas por estarem associados a altos índices de colesterol no sangue, olha aqui, quando a gente fala de colesterol, e é sempre interessante você fazer o seu exame sanguíneo, né, para analisar essas taxas. A gente tem dois tipos de colesterol no nosso sangue, que é o LDL e o HDL. Aí as pessoas dizem, o LDL é o ruim, o HDL é o bom. Presta atenção, eles estão presentes, então eles são necessários, tá? O problema é que você, ingerindo alimentos que vão fazer com que haja mais produção desse LDL, que é o colesterol ruim, ele pode sim vir a trazer problemas, porque ele vai ter um peso maior, uma densidade maior, ele vai começar a ficar parado, né, nos seus vasos sanguíneos e provocar aí as doenças, tá, cardíacas, certo? Então, a gente precisa ter esse cuidado aí também. Vamos lá, seguindo. Por outro lado, eles exercem importantes funções no metabolismo e são fundamentais para a sobrevivência da maioria dos seres vivos. Nós estamos falando dos lipídios, tá bom? Um dos papéis dos lipídios é de funcionar como eficiente reserva de energia. Eita, professora, a gente falou na aula anterior sobre também os carboidratos, que são fontes de energia, não é isso? Só que os lipídios são considerados biologicamente como fontes secundárias de energia, certo? Eles vão precisar, nosso organismo em alguns momentos vai estar precisando dessa reserva de energia estocada, só que quando ele precisa, as nossas células precisam rapidamente de energia, eles vão recorrer primeiramente aos carboidratos, que são moléculas menores, a gente viu, né? Os monossacarídeos. Então, a glicose, que é o monossacarídeo, ele vai ser mais rapidamente utilizado e, enfim. Porém, tem uma situação, que as gorduras, os lipídios, eles fornecem muito mais energia ao nosso organismo. Vamos dar uma olhada lá? Olha aqui, 1 grama de lipídio, ele vai liberar 9 quilocalorias. Olha a diferença aí em relação a 1 grama, tá? Pode colocar lá. 1 grama do carboidrato, que vai liberar apenas 4, certo? Então, apesar de servir como fonte secundária, ele vai fornecer muito mais energia para o nosso organismo. Por isso, ele vai estar presente em todos os casos. Nós temos lipídios em todas as partes do nosso corpo, tá? Então, eles são componentes estruturais também, eles fazem várias funções que vão ajudar no nosso processo metabólico, que é justamente essa produção de energia. Vamos seguindo. Outro papel importante dos lipídios é o de atuar como eficiente isolante térmico, notadamente nos animais que vivem em regiões frias. Então, aqui, nos animais polares, né, os ursos polares, as focas, leões marinhos, enfim. Esses animais que vivem nessas regiões de baixa temperatura, eles têm uma camada adiposa, né, que a gente chama, espessa, tá? Para conseguir manter uma temperatura agradável, né, ele consiga sobreviver. Quando a gente vai para esses ambientes, para essas regiões com baixa temperatura, a gente vai bem agasalhado, porque a gente não tem esse excesso de camada de gordura como esses animais que estão adaptados àquele local, certo?
Então, esse isolamento térmico é importante. E também, vamos lá olhar. Depósitos de gorduras favorecem a flutuação em meio aquático. Então, para aqueles que vão entrar no ambiente aquático, a gente tem, então, essa capacidade de se tornar mais leve. Mas como assim, professor? Eu não estou entendendo. Presta atenção. Quando a gente fala de acúmulo de carboidratos, lembram lá da nossa aula, a gente falou do glicogênio? Para armazenar carboidrato, na forma de glicogênio, a gente também vai juntar a água. Então, ela se torna mais pesada. Agora, lá, esses organismos que têm essas camadas adiposas, eles vão... esse acúmulo de lipídios não precisa da água, ele libera, descarta a água. Então, vai ficar só a gordura mesmo. O que vai acontecer? Eles vão se tornar mais leves, eles vão conseguir fazer o seu movimento muito tranquilamente no ambiente aquático e estar flutuando aí em alguns momentos. Tá bom? Vamos seguindo? Além desses dois tipos fundamentais de lipídios, gordura e óleo, existem outros que devem ser lembrados pelas funções que exercem nos seres vivos. São as ceras, os fosfolipídios, os esteroides, as prostaglandinas e os terpenos. Vamos conhecer cada um deles? Vamos falar agora então sobre as ceras, né? As ceras elas são encontradas na superfície das folhas dos vegetais e nos esqueletos de muitos animais invertebrados e funcionam como material impermeabilizante. Então, para aqueles organismos que têm problema com desidratação, ou seja, sofrem muita evaporação, no caso dos vegetais, precisa ter na folha, na lâmina foliar, precisa ter essa impermeabilização, para evitar que ela passe por um processo acelerado de evaporação. Tá bom? Vamos voltar. E aí a gente também tem as aves aquáticas, né, para não chegar água ao seu organismo, à sua pele em si, elas também têm essa cera lubrificando as suas penas, tá bom? E os insetos, nos artrópodes, também vão ter essa impermeabilização, tá? Então, olha só, a cera é um componente importante nesse processo de adaptação desses organismos ao meio onde eles estão inseridos e às suas atividades. Então, os lipídios estão aí com tudo, né? Vamos lá? Não devemos esquecer dos depósitos de ceras que se formam nas nossas orelhas externas como função protetora. Então, as ceras nos nossos ouvidos, certo? Nosso pavilhão auditivo também tem essa função de proteção. E ela é secretada, tá? Diariamente você vai começar a ter uma secreção dessa cera que chega no orifício externo do pavilhão auditivo. E aí, como ele vai sendo eliminado, gente, não precisa você ficar, né, fuçando, futucando, isso é perigoso, você pode furar o seu tímpano, tá? Então, naturalmente, ele vai sair, no banho mesmo você faz aquela higienização e pode retirar o excesso de cera. A não ser que você tenha algum problema aí, porque existem também, tá bom? Vamos seguindo. Então, aqui nós vamos ver os fosfolipídios, tá? Onde é que estão os fosfolipídios aí, prof? Dá uma olhada aqui, galera. Então, eles vão estar presentes aqui na nossa membrana, né? Olha eles aqui, ó. Essa partezinha vermelha e a partezinha amarela que formam os fosfolipídios, tá bom? Então, eles estão presentes na nossa membrana plasmática, formando a bicamada lipídica, a tão famosa bicamada lipídica. A gente vai detalhar um pouquinho mais para frente sobre os fosfolipídios. Mas esses fosfolipídios, eles têm diferenças em relação aos outros lipídios, tá bom? Cada lipídio vai ter uma constituição diferente química, né? Diferente, uma organização estrutural diferenciada. E isso é importante para quando você estiver trabalhando alguma questão em relação a eles. Vamos lá? Esteroides são hormônios produzidos pelo nosso córtex da suprarrenal ou pelas nossas gônadas, né, que são aquelas que vão produzir, então, as nossas células reprodutivas, tá? Os quais são responsáveis por diversas funções do nosso organismo, tais como o controle metabólico e das características sexuais. Olha aqui para mim, um dos esteroides mais conhecidos, né, que é o
esteroide natural, chamado de colesterol, tá? Eles vão ser constituídos por 4 anéis, né, de carbono, tá? E eles vão ter essa conformação, vão contar com 17 tipos de carbonos, né? Tipos não, 17 carbonos compondo os 4 anéis. A gente vai mostrar depois uma imagem para você mais para frente. Mas esse colesterol, ele está presente na nossa membrana plasmática também, tá? E ele vai ser o precursor, né, dos nossos hormônios sexuais, os hormônios masculino, testosterona, feminino, estrógenos, tá? Estradiol, enfim, vários elementos que vão fazer parte aí da nossa diferenciação sexual, né? Vão ajudar aí nos nossos processos metabólicos, ok? Então, eles são muito importantes, além de falar que a gente iniciou aí falando sobre o HDL e o LDL, tá bom? Fique atento, então. Seguindo, aí nós temos as prostaglandinas, elas vão atuar como mensageiros químicos nos tecidos de vertebrados. Então, essas substâncias, gente, elas são muito utilizadas, tá? Quando a pessoa tem algum processo de ereção, porque ela permite sinais químicos para estimulações rápidas, né? No caso do processo de ereção, certo? Então, quando o homem tem, né, a falta, não consegue ter o processo de ereção na relação sexual, há também a administração de substâncias químicas com o uso das prostaglandinas, devido a essa função que elas exercem. Nós temos também os terpenos, que estão presentes em alguns pigmentos de importância biológica, como a clorofila e os carotenoides. A clorofila a gente sabe que é o pigmento que dá esse padrão aqui, ó, verde, à vegetação. Mas nós temos os carotenoides também. Esses carotenoides dão aquela cor amarelada, avermelhada, um roxo, tá bom? E essas substâncias, né, no caso dos carotenoides, elas vão dar funcionalidade a mais para a clorofila, porque elas controlam, né, a incidência do sol sobre a clorofila, tá bom? Para poder deixar ela trabalhar tranquila, certo? Vamos seguindo. Ok, como que são esses lipídios, hein, prof? Como é que é a estrutura de um lipídio, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, os lipídios são compostos orgânicos insolúveis em água. Mas a gente vai falar de um detalhe aqui, tá? Mas, na sua maioria, elas são insolúveis em água. Portanto, apolares. Lembram que a gente falou de uma substância inorgânica? Lembra, né? A água. A água ela é uma substância polar, porque ela tem polaridade. Você lembra do triângulozinho? As duas conexões aqui na extremidade de hidrogênio, cargas positivas, e aqui você vai ter o oxigênio de cargas negativas. Então, essa diferença faz com que a água lá seja um grande... ela tem essa capacidade de dissociar substâncias, né? Íons e ânions, tá bom? Agora, aqui nós estamos falando dos lipídios e eles são apolares. E isso faz com que elas tenham uma certa aversão à água, tá bom? Dissolve-se somente em solventes orgânicos, como o éter e o álcool. A estrutura química, cadê? Volta lá. A estrutura química molecular dos lipídios é muito variável. Vamos dar apenas uma noção da composição química dos óleos e gorduras e alguns dos principais componentes desse grupo. Certo? Segura aí, então, vamos dar uma olhadinha. Como é que é essa estrutura, então, desses lipídios. Deixa eu usar aqui outra. Eu acho que o laser fica mais interessante. Então, olha só. Aqui nós estamos falando de uma molécula de fosfolipídio, tá? Lembram lá dos fosfolipídios onde eles estão? Na membrana plasmática. Só que o fosfolipídio, ele é constituído aqui, ó, por 2 ácidos graxos. Exatamente 2 ácidos graxos, tá certo? E um desses ácidos graxos, ele tem uma ligação, uma dupla ligação entre os carbonos. O que vai provocar? Eita, a insaturação, tá? E aí, aqui em cima nós temos
o glicerol. Eita, gente, não vai dar certo, deixa eu mudar mesmo. Aqui em cima nós vamos ter o glicerol, ó. O glicerol é um álcool, né? Um álcool. E você vai ter, nessa região aqui, com a presença dos ácidos graxos, que são esses dois ácidos graxos aqui, formando a parte que a gente chama de cauda, né? Essa parte aqui todinha é chamada de cauda. Cauda do fosfolipídio, tá? Então, essa parte, ela tem aversão à água, certo? Ela tem aversão. Então, por isso ela é chamada de hidrofóbica. Mas na parte superior, você vai ter o glicerol, que é um álcool, e ele vai se conectar com uma outra molécula que é o fosfato. O fosfato, ele vai ter uma carga negativa, que vai dar a essa região do fosfolipídio a característica polar, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai ter afinidade, por isso ele é chamada de hidrofílica, tá certo? Então, essa diferença aí, tá? Que vai permitir com que ele se torne uma parte do fosfolipídio que tenha conexão com a água. Vai existir, nesse grupo fosfato aqui, a capacidade de se conectar a outras moléculas, que no caso, aqui nós temos a colina, pode ser outras substâncias aí. Mas quando ele se liga à colina, especificamente, ele vai formar os esfingolipídios, tá? E esses são aqueles que vão estar lá na membrana e que vão permitir a identificação, né, o reconhecimento entre uma célula e outra, tá bom? Então, a gente tem aqui, em relação aos fosfolipídios, tá? Você vai ter duas moléculas de ácido graxo ligadas ao glicerol e ao grupo fosfato. E aí você vai ter a região hidrofóbica, com aversão à água, e a região hidrofílica, devido à presença lá do grupo fosfato, que vai fazer com que essa parte do fosfolipídio se torne, então, aí, amigável com a água, vamos dizer assim, tá bom? Vamos seguindo? Nas células, os fosfolipídios das membranas biológicas, membrana plasmática de muitas organelas, dispõem de formas de bicamada, aquela posição lá, parecendo um sanduíchezinho. E aqui você consegue ver a estrutura, né, do fosfolipídio de uma forma diferente. Olha como é que é, né? Parece uma perninha de uma pessoa, parece que está quebrada, a pessoa está levantando, está fazendo taekwondo, né, professora Adelina? E aqui, ó, então, é a região que tem a versão, o ácido graxo, tá? Os dois ácidos graxos. Aqui vai estar o fosfolipídio e aqui você vai ter lá a colina, tá bom? Vamos lá. As porções hidrofílicas ficam em contato com a água dos meios interno e externo celular, enquanto as hidrofóbicas situam-se internamente. Então, olha só, quando a gente imagina a célula, presta atenção, a célula está no meio aquoso, correto? O que vai estar em contato com o meio externo da água é a região da cabeça do fosfolipídio que tem afinidade com a água, tá? Hidrofílica. A parte interna da água também, tá? Vai ter contato com a água. Então, nas duas regiões, tanto interna quanto externa, você vai ter a cabeça em contato com essas superfícies aquosas. A parte interna, ela repele, não gosta de água, então ela vai ficar voltada para a parte interna. Então, as duas caudas dos fosfolipídios que formam a bicamada da membrana plasmática vão estar se ligando, né? Aqui, ó, conectadinhas, porque é a parte que tem a versão. Tá bom? Vamos lá. E a gente tem as micelas, olha que bonitinho, né? As micelas não vão estar lá nas membranas, mas elas estão aqui, né? Olha só, as cabecinhas, tá? Polares. E aqui as caudas, tá bom? Então, eles vão se fazer uma proteção dessa região aqui, que é a região que tem aversão à água, né? Que é hidrofóbica, tá bom? Seguindo. O colesterol forma a membrana plasmática dos animais, especificamente em animais. Não existe colesterol na membrana plasmática
de vegetais. O que a gente vai encontrar lá na membrana plasmática dos vegetais? Uma molécula que parece o colesterol, mas não é, chamada de, pode colocar lá, estigmasterol. Volta lá no slide, ou seja, então nos vegetais você vai ter o estigmasterol e nos fungos, na membrana plasmática, você vai ter o ergosterol, tá? Só fazendo a correção ali, ergosterol. O que não significa que devemos abusar dos óleos vegetais, porque afinal, a partir deles, os ácidos graxos, né, nosso organismo produz esse colesterol, que é um componente das nossas membranas, tá? É importante também aí na questão da vitamina D, a gente vai falar disso aí mais na frente. Olha lá a conformação do colesterol, gente. Eita. Aqui, ó, a região polar, tá? Com afinidade à água. E olha que interessante, tá? Lembra que eu falei dos 4 anéis, né, de carbono? Aqui tem 17 carbonos, porque ele é um esteroide, tá? O colesterol é esteroide. E aqui a caudazinha, que é a região que tem afinidade, né? Não tem afinidade com a água, tá bom? É polar. Seguindo. Acelerar um pouquinho. E agora a gente vai entrar nas vitaminas. Tem gente que não gosta de comer vegetais, né? Complica a situação. Mas você precisa fazer ingestão de vários alimentos, principalmente as frutas, hortaliças, tá? Que aí para você adquirir. Opa, professora, aí quando a gente come um bifezinho não tem nada não? Também tem, tá? Vamos lá. As vitaminas são substâncias que o organismo não tem condição de produzir e por isso precisam fazer parte da dieta alimentar. Suas principais fontes são as frutas, verduras e os legumes. Mas elas também são encontradas na carne, no leite, nos ovos e cereais. Isso não quer dizer que você vai focar só na carne e no leite, né, professora Adelina? Tem que variar, a gente está falando aí de variar, né? Então você vai ingerir aí também frutos, as hortaliças, os legumes, para obter cada um deles, tá bom? Se liga, né? Vamos lá? As vitaminas desempenham diversas funções no desenvolvimento e no metabolismo orgânico. No entanto, não são usadas nem como energia, nem como material de reposição celular. Mas elas funcionam como aditivos, são indispensáveis ao mecanismo de produção de energia e outros, mas em quantidades menores, quantidades pequenas. Olha para mim. As vitaminas estão presentes em todas essas riquezas de alimentos que nós temos disponíveis, né? Graças a Deus. E aí, você precisa saber que, apesar de eles não serem fonte de energia, mas elas são fundamentais para que os mecanismos de processos que vão gerar energia no nosso corpo ocorram. São os aditivos, né? Então, sem a falta dela, a gente vai ter uma paródia belíssima aí com o professor Silvinho no final dessa aula, e vocês vão ver que quando você falta uma delas, você pode vir desencadear uma doença. Ou a falta ou o excesso. Tá bom? Tem que estar equilibrado. Vamos seguindo. A falta delas, porém, pode causar várias doenças, como o raquitismo, que é o enfraquecimento dos nossos ossos pela falta de vitamina D. A gente sabe que a vitamina D ela é ativada, estimulada a sua produção a partir da luz solar. Então é importante você pegar o sol, sim, tá? Mas ela vai estar presente quando, a partir do momento que você tem essa disponibilidade de vitamina D no seu organismo, ela vai estar fazendo aí esse fortalecimento, né, dos seus ossos. Se você tiver falta de vitamina D, pode complicar. Até mesmo, gente, a questão da obesidade, tá? Pode ocasionar aí também um déficit de vitamina D. É bem complicado, tá? Vitamina D é uma vitamina muito importante. Vamos seguindo? Ou o escorbuto. Então, nós temos duas doenças aqui. O raquitismo, né, provocado pela falta da vitamina D, e o escorbuto, que é a falta da vitamina C, que matou tripulações inteiras até 2 séculos atrás, quando os marinheiros enfrentavam viagens longas, comendo apenas pães e conservas. Então, olha só, a gente falou que nas carnes também existe uma quantidade de vitamina, mas é muito pouco. O que vai fornecer mais são as frutas, os legumes, as verduras, tá bom?
Então você precisa ter essa... Você não pode restringir apenas os carboidratos. Os pães têm muito carboidrato. Certo? E aí, quando eles faziam essas viagens extensas, essas coisas são muito perecíveis, né? As frutas, tudo. E aí acabava. No meio da viagem, esgotava. E aí eles ficavam muito tempo, né, nessas embarcações. E aí acabavam vindo desenvolver a falta, né, da vitamina C. E aí tinham sangramento das gengivas, passavam muito mal e chegavam até a morrer. Vamos seguindo. Vitamina A. Quem é a vitamina A? É importante no crescimento. Opa! Ela está presente, tá? Mas num, né, dos nossos... Tem gente que detesta cenoura, mas é muito importante, né? São os legumes. Então, a cenoura, por exemplo, ela é rica em beta-caroteno, né? Lá dos carotenoides, dos pigmentos, ok. Substância a partir da qual o organismo produz o retinol, uma forma ativa da vitamina E. A. Quando você ouvir falar a palavra retinol, você vai associar a vitamina A. Tá bom, galera? Muito comum uma questão acabar trazendo, não traz vitamina A, traz o retinol. Então, você tem que ligar retinol a vitamina A. Fica a dica, hashtag fica a dica. Vamos lá. É importante no crescimento, pois forma os ossos e dentes, melhora a pele e o cabelo. Olha para nós aí, que delícia, né? Pele e cabelo muito bem tratados, né? Como assim, professora? Só quimicamente? Não, galera, é alimentando-se bem, ingerindo bastante cenoura, tá bom? Protege os aparelhos respiratórios, digestivo e urinário. Caramba, tá aí praticamente em todos os sistemas. E também é importante para a visão. Então, comer muita cenoura vai te fazer bem. Seguindo, que a gente tá... Vamos lá? Outras fontes de vitamina A, o leite integral, queijo, manteiga, gema de ovo, pimentão, mamão, abóbora e verduras em geral. Complexo B. As vitaminas do complexo B agem em muitas reações químicas do corpo, principalmente no processo de respiração celular, que é responsável pela produção de energia nas nossas células, tá? A famosa respiração celular lá, né? Vai utilizar a glicose e o oxigênio para poder fazer esse processo. As fontes de vitamina do complexo B são cereais integrais, leguminosas, que são os feijão, a soja, o grão de bico, lentilha, alho, cebola. Professor, não gosta de alho, tem que comer um pouquinho. Miúdos, como a moela, o coração, peixes, crustáceos, ovos e leite. Então, um cardápio aí variado, muito gostoso para você ter aí todas as vitaminas que entram dentro desse complexo B. Tem várias, tá? Vamos seguindo? Tomate, laranja, acerola, limão e goiabada são ricos em vitamina C. O ideal é comer esses alimentos crus, que tem gente que vai fazer a vitamina, mistura tanta coisa que aí você perde toda a riqueza, né? Toda a essência do caso dessas frutas. A vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, preserva os nossos ossos. Você vê que a vitamina está muito associada à questão óssea, né? Dentes, gengivas e vasos sanguíneos, aumenta a absorção de ferro, ajuda o sistema imunológico e aumenta o processo de cicatrização. Então, quando você se ferir, lembre que você tem que ter bastante vitamina C, porque senão seu processo de cicatrização vai ser menos acelerado, tá bom? Qualquer diferença nisso, né, você perceber que demora muito, pode também ser consequências de outras doenças, mas tem que estar muito atento. As vitaminas, elas trazem, requerem muita atenção, muito conhecimento do seu corpo, do seu organismo, tá? O que está acontecendo? Estou me sentindo fraca, cansada? Pode ser. Estou aumentando de peso de forma que eu não estou comendo tanto. Vitamina D, tem a questão da obesidade também, tá? Então fica ligado. Seguindo, a falta de vitamina C pode causar alguns distúrbios tais como anemia, inflamação das mucosas, enfraquecimento dos vasos capilares e sanguíneos, podendo ocorrer sangramento em diversas partes do corpo. Todos esses são sintomas de quem? Do escorbuto, né? Outras fontes de vitamina C, abacaxi, caju, mamão, manga, couve e espinafre. Então, você tem uma grande variedade de legumes, né, frutas que são ricos em vitamina C. Principalmente a acerola, muito mais do que a laranja, né? Ok? Então, galera,
Agora, nesse exato momento, nós vamos estar, então, passando para vocês. E vamos estar junto com o professor Silvinho. Vou chamar ele aqui, vamos embora? Vamos lá para a gente cantar uma paródia sobre as vitaminas. Fica ligado aí. Ok, galera, chegou o momento tão especial da nossa aula de hoje. Eu e o professor Silvio estamos aqui esperando por esse momento, tá? A gente falou ali sobre as vitaminas, não é? Só que agora a gente vai fazer de uma forma diferente, né, professor? Exatamente. Como sempre, eu gosto de cantar o conteúdo para vocês, que fica uma forma mais divertida, com certeza, de aprender, tá bom? Essa paródia sobre as vitaminas, qual assunto a professora já falou durante a aula, ela é em cima de uma música de um artista chamado Jason Mraz, né, australiano, e o nome da música é I'm Yours, tá bom? Então, vamos lá! A letra na tela e você cantando, vai! Quando sinto a falta de alguma vitamina, percebo quase todas servem como coenzimas. Precisamos em pequenas doses, nem ao menos, nem a mais. A sua ausência é chamada de avitaminose, hipervitaminose. Quando estão em altas doses, é preciso chamar a atenção quanto à diluição. Vai! Vitamina B e C também são as hidrossolúveis. Assim, ó. Para o escorbuto, vitamina C. Ácido é o fruto que contém, aumenta a resistência corporal, melhora a imunidade, para um bom funcionamento do sistema muscular e do nervoso a comandar. Legumes, carnes, fígado, verduras, vitamina B. Vamos lá, gente. Vitamina B e C também são as hidrossolúveis. Vitamina K, E, D e A, queda são as lipossolúveis. E vamos aprender cantando, hein? Vamos lá, galera. Passou a letra. Contra hemorragia, como a fígado e verdura, a vitamina K o nosso sangue coagula. E contra a esterilidade, a vitamina E. A vitamina D previne o raquitismo, a osteoporose, regula o cálcio, fígado, gemado, óleo de peixe, o caroteno é vitamina A. Cegueira vai evitar. Devagarinho, vai. Vitamina B e C também são as hidrossolúveis. Vitamina K, E, D e A, queda são as lipo. Vamos de novo esse refrão, vai. Vitamina B e C também são as hidrossolúveis. Vitamina K, E, D e A, queda são as lipossolúveis. É isso aí, galera. Vitamina para vocês. Muita vitamina. Tchau, tchau.